desafios que nós temos como sociedade é interpretar o que acontece conosco como sociedade, mas também interpretar o que acontece com cada um de nós como indivíduos. Essa é também a missão do psicólogo. Nós somos treinados para identificar o que há de errado dentro da mente humana e que se revela no comportamento humano. E óbvio que também ao analisar o indivíduo, o psicólogo também acaba por analisar a sociedade em que vive. A política faz parte desse contexto social em que nós, psicólogos, também estamos inseridos. Quando há crises no campo social, isso afeta a saúde mental de cada um de nós. Ao longo da minha experiência profissional, por exemplo, eu testemunhei também nos meus pacientes como que as crises sociais afetavam esses pacientes. Por exemplo, nas eleições de 2014, nas eleições de 2018, nas eleições de 2010, todos aqueles altos e baixos, todo aquele conflito, aquele confronto, aquela polarização afetava de forma direta e também indireta cada um dos meus pacientes. Era normal perceber na fala de cada um, no seu dia a dia, como que todo essa comoção social afetava a saúde de cada um. Bom, não é preciso também ser psicólogo para compreender que isso afeta a nossa família, afeta os nossos vizinhos, os nossos conhecidos, os nossos colegas. O que acontece na política está diretamente relacionado à nossa saúde mental. E para isso nós precisamos então compreender. Há várias formas de nós compreendermos o fenômeno da política. Há o ponto de vista econômico, então qualquer decisão de presidentes, ministros, deputados, senadores, afeta a economia. Quanto mais alto é o cargo na hierarquia, maior é a consequência dos atos e das palavras. Um presidente, então, nesse contexto social de uma democracia, de uma república, o presidente tem um papel fundamental do ponto de vista psicológico. Por quê? Porque assim como os grupos humanos primitivos, lá no início da humanidade, nós, ainda hoje, escolhemos líderes. E esses líderes, eles estão ali para nos representar e cuidar de coisas que nós não temos tempo para cuidar, porque nós temos a nossa vida diária, a nossa família, a nossa especialidade, o nosso trabalho. Mas a gente deposita também nesses líderes uma expectativa. Então, nós não conseguimos nos distanciar de uma forma fria e racional. Nós temos uma ligação emocional. O sistema ele não é perfeito. De que forma que eu quero dizer isso? Por exemplo, para você escolher o presidente que nós temos hoje, ou você votou nele, ou você votou no seu oponente, ou você votou em branco, ou você votou em nulo. Por que o sistema é imperfeito? Porque o sistema ele oferece poucas opções. Então, tinham algumas opções no primeiro turno, no segundo turno ficaram apenas 2 opções. E aí você tem que escolher uma dessas 2, ou votar nulo ou votar em branco. Mesmo não tendo votado no presidente que teve mais votos, no candidato que teve mais votos, você é, pelo sistema, obrigado a aceitar esse que foi o eleito pela maioria. Assim funcionam os grupos, assim funciona a democracia. O que acontece no nosso campo psíquico, no nosso emocional? Como nós nos relacionamos muito emocionalmente com o líder, nós não queremos perder. Então, nós temos dificuldade de criticar
aquela pessoa que nós escolhemos. Porque a gente cria um vínculo, a gente cria uma expectativa, a gente idealiza. E a idealização, ela é imatura. É como a criança que espera que o seu pai jamais cometa um erro. Mas é infantil, essa expectativa é infantil. Quando crescemos e nos tornamos adultos, nós percebemos que os nossos pais também cometem erros. E a maturidade está justamente em reconhecer os próprios erros. E reconhecer que muitas vezes nossas opções são erradas. Bom, quando nós analisamos a história do Brasil, nós vemos que o brasileiro, de uma forma especial, tem uma história específica, um jeito específico de ser, seja pela colonização, pela forma com que o povo brasileiro foi formado, seja também pelas condições tropicais, pelo nosso clima. Um livro muito bom que eu recomendo a vocês é o livro Raízes do Brasil. Ele foi escrito por Sérgio Buarque de Holanda, sim, o pai do Chico Buarque. Sérgio Buarque era um diplomata e, por volta de 1922, ele lança esse livro nesse momento em que o Brasil se redescobria de forma artística, de forma cultural. O que chama muita atenção nesse livro do Sérgio Buarque é justamente a visão que ele tem, a forma que ele interpreta a identidade do povo brasileiro. E ele vai usar, ele cria ali uma expressão do homem cordial. Cordial não apenas no sentido de educado, de ser gentil, mas cordial no sentido de ser coração. Essa raiz da palavra cordial vem de coração, de emoção. E ele vai dizer que o brasileiro tem a dificuldade de encarar a posição do individual. O brasileiro prefere, obviamente, segundo Sérgio Buarque, estar ligado ao grupo. Então, as decisões a serem tomadas, ela precisa ser tomada em grupo. Então, nós privilegiamos, segundo essa visão do Sérgio, nós privilegiamos o grupo. O que isso quer dizer? Quer dizer que muitas vezes nós deixamos a nossa própria verdade, nós podemos até abrir mão da nossa consciência, daquilo que a gente considera que é certo, porque a pertença, o sentimento de pertença ao grupo, para nós pode muitas vezes ser mais importante. Tem um aspecto muito positivo nisso, no sentido de que temos aí uma camaradagem, gostamos de lutar juntos, de fazer coisas juntos, mas tem aí também um aspecto negativo, que é justamente, muitas vezes, sermos e podermos ser manipulados pelo emocional. Isso explica muito dessa história populista dos nossos governantes, essa relação populista. O que é uma relação populista? O que é um político populista? É aquele que utiliza justamente desse perfil emocional para se conectar com o povo, para prometer, para mostrar que ele está com o povo, de que ele é humilde também, de que ele é pobre também, de que ele compreende todas as realidades e sofrimentos do povo. Essas pessoas, elas se conectam com muita facilidade com o perfil do brasileiro, com o nosso perfil. Mas também essas pessoas levam para o governo essa visão muito imatura, a ponto de elas também, na sua relação com o poder, se defenderem e defenderem o que para elas emocionalmente é importante. E aí a gente entra num ponto muito delicado, que é o próprio interesse, o interesse próprio. É quando o governante coloca em risco o seu cargo, os interesses da nação,
pelos interesses da sua própria família, pelo seu próprio interesse, seus interesses pessoais, os interesses do seu partido, os interesses dos seus amigos. E isso acontece ao longo da nossa história e vai se repetindo. E as pessoas que entram no poder no Brasil, elas acabam se sentindo na liberdade de fazer essas coisas, porque o brasileiro, de uma certa forma, assina embaixo quando exalta emocionalmente essas pessoas. O ser humano, quando está num lugar de destaque, num lugar de sucesso, ele se vê também numa posição difícil e ele se perde. Assim acontece com muitos ídolos. Você pega aí ídolos da música, ídolos do rock, por exemplo, que acabaram tendo problemas psicológicos. Muitos cometeram suicídio, muitos entram e se enveredam no mundo das drogas, dos vícios, de comportamentos promíscuos, numa autodestruição. Por quê? Também ídolos do futebol, né? Tantas pessoas que ficam num lugar de destaque, mas é um lugar de destaque imaturo. Por quê? Porque as pessoas exaltam esses ídolos de uma forma irracional. E aí nós vemos vários casos em todas as áreas. E acaba sendo também um lugar solitário. Ou seja, onde nós precisamos chegar aqui? Que os governantes cometem erros, mas também a responsabilidade é nossa como cidadãos. A forma com que nós tratamos os governantes. Quando pensei em criar esse canal, Política para Gente Grande, é justamente para poder convidar você a fazer essa reflexão. Nós precisamos tratar os nossos governantes da forma que eles precisam ser tratados, como pessoas normais. Eles não são messiânicos, eles não são heróis, super-heróis, eles não são pessoas que estão acima da média. Você pode cometer erros, mas qual é a diferença entre você e as pessoas que são exaltadas publicamente? A diferença é que a sua família, os seus colegas vão te corrigir e você vai precisar corrigir os seus erros. Você vai precisar pedir desculpas. Muitas vezes a sociedade coloca as pessoas no pedestal. Elas cometem muitos erros e elas jamais vão pedir desculpas pelos erros que cometem, porque elas se veem num lugar onde elas não podem cometer erro. O nosso erro como sociedade é idealizar as pessoas. O erro desses governantes é acreditar que, de fato, eles são superiores e não podem cometer erros. Não aceitando os erros, a pessoa desenvolve um comportamento dissimulado. Ela comete atos de ilegalidade, de corrupção, de imoralidade, de crimes, e ela acha que, na verdade, ela está fazendo isso por um bem maior. Aí vem também essa máxima do livro O Príncipe de Maquiavel, que os fins justificam os meios. Nós sabemos que para uma sociedade crescer de forma efetiva, todos os cidadãos precisam perceber a sua responsabilidade. Não existem mitos no governo, não existem heróis no governo. Existem pessoas normais que estão servindo aquele que é o principal membro da sociedade, que é você, que é cada um de nós. Que são as crianças que vivem no nosso país, os adolescentes, os idosos, cada um de nós. Nós precisamos compreender o nosso papel na sociedade como iguais. Todos nós temos uma responsabilidade. Dessa forma, nós fazemos com que os políticos desçam desse lugar em que eles se sentem exaltados
e se aproximem dessa realidade em que todos nós somos responsáveis. Dessa forma, os políticos perceberão que eles podem sim, como todos nós, cometer erros, mas que eles precisam pedir desculpas, eles precisam se retratar, eles precisam buscar a solução para os problemas em comum acordo com a população, com o povo. Ninguém está acima da lei. Aqui nós podemos falar sobre 3 Sérgios. Sérgio Buarque de Holanda, que escreve o livro Raízes do Brasil, onde ele fala sobre o homem cordial, a respeito da nossa identidade. Esse cordial que tem a ver com o emocional, com o coração. Essa necessidade que o brasileiro tem de pertencer ao grupo, de muitas vezes abrir mão da sua própria consciência para pertencer ao grupo. Nós podemos falar do Sérgio, esse filme que está na Netflix, que conta a história de um brasileiro que se destacou no mundo, na ONU, no seu papel na ONU, em vários anos, servindo a Organização das Nações Unidas e se destacando na busca pela paz, na construção da paz, muitas vezes indo contra os líderes de vários países. Ele se destacou principalmente porque ele não abriu mão da sua consciência. E nós temos agora um outro Sérgio que não abre mão dos seus valores e que pode ser mal interpretado como um traidor, um maligno, uma pessoa fria, malévola, mas que na verdade está ali colocando o Brasil para pensar. Até que ponto nós, como cidadãos, podemos aceitar atos de ilegalidade daqueles que governam o nosso país? Never surrender to the evils of corruption or despair. Above all, there is no victory if along the path you lose your soul.